Conexão de hoje, sempre em nome de Unimed Marília, cuidar bem da sua saúde, esse é o plano. Conosco também a companhia da Oral Sim Implantes Dentários, a rede de clínicas número 1 em implantes dentários no Brasil e, claro, a nossa vitalícia levíssima Água de Marília. Programa Conexão de hoje, batendo um papo aqui com o professor doutor Emílio Murad, médico ortopedista, está aqui falando sobre dor crônica conosco. Falamos um pouco de dor mista também. Doutor, queria ainda dar uma esmiuçada aí nesse tema, porque a gente sabe, e eu me lembro que a gente conversou já sobre esse assunto, talvez há 1 ano e meio, 2 anos atrás, e eu me lembro da repercussão desse programa, foi muito interessante, porque o senhor mencionou aí no último, quando a gente foi para o intervalo, essa questão da depressão com a dor e a depressão, e a gente percebe que se você não tiver realmente esse olhar, muitas dores persistem por conta de não tratar os problemas emocionais, né? E eu tive até uma experiência muito próxima e eu conversando com o doutor tal, e a gente realmente pegou essa direção e solucionou. Quer dizer, como é que é isso, né? É por isso que a gente diz assim, o profissional tem que estar muito ligado nisso, né? Não dá para separar mais essas coisas. Não dá. Eu acho assim, bom, é um tema que, se a gente for conversar, é um tema que eu gosto muito desse tema, tanto que eu sou palestrante de alguns laboratórios que eu falo muito sobre dor crônica. E é interessante que quando nós, ortopedistas, né, falamos do uso de antidepressivo para os pacientes, eles às vezes se assustam, falam assim, doutor, mas o senhor acha que a minha dor é psicológica? Eu falo, não, a sua dor é real, mas a consequência no seu sistema nervoso, também a dor altera isso. Tanto que hoje nós temos medicamentos, que eu falo assim, a gente chama de on-label, né? Que na bula do remédio, ele está escrito para tratamento, transtorno geral de ansiedade, né? Mas também da mesma forma está escrito lá, tratamento de dor crônica na coluna, osteoartrite de joelho, fibromialgia, dor neuropática, quer dizer, porque eles também entram, que nós chamamos desse neuroeixo, né, que é no eixo da serotonina e noradrenalina, que influenciam nessa transmissão, nessa neurotransmissão da dor. Então você tem que estar atento, você tem que saber utilizar esses medicamentos, porque às vezes pacientes mais idosos, você tem que também ter o critério de saber qual o medicamento antidepressivo que você deve usar, que ele atua na dor. Nós não podemos confundir antidepressivos com ansiolíticos. Então, o que a gente nota às vezes é o emprego exagerado de ansiolíticos para tratamento da dor. É simples de explicar. Você tem uma dor e você vai para deitar, você não consegue dormir devido à dor. Eu venho e te dou um ansiolítico ou o indutor do sono. Ou seja, você fica, entre aspas, dopado, dormindo, mas não tem uma ação direta nesse neuroeixo, nesse tratamento adequado da dor. Diferente do antidepressivo. Diferente desses antidepressivos. Aliás, a população, de uma forma geral, ainda faz uma certa confusão com isso, né? Sim. E uma coisa que eu brinco muito, né, porque às vezes vem o esposo junto, vamos supor que a mulher, né, e o marido, e a mulher com dor crônica. Quando eu vou abordar esse caso de você ter que dar o antidepressivo e explicar que você está dando em dosagem, inclusive a dosagem é diferente, viu, Marcos? A dosagem para dor é inferior à dosagem de antidepressivo. Os medicamentos que a gente usa, um deles aí é a duloxetina, para dor crônica a gente usa 60 miligramas. Para depressão você usa 90, às vezes 120 miligramas. Então você tem esse critério, inclusive, de posologia de dosagem. Mas quando eu vou abordar isso, a mulher que fica com aquela dor, reclamando de dor, quando você vai abordar isso assim, a grande maioria fala, tá vendo? Eu falava para você que a sua dor tua é psicológica. E aí a gente tem que repreender falando, não, a dor dela não é psicológica. É que a dor crônica acabou trazendo um transtorno nesse componente emocional que leva a você ter que tratar isso. Não é que a depressão é que causou a dor. É que a dor, às vezes, é que piora a depressão e a depressão piora a dor. Então, não são fatores... Quem tem depressão não obrigatoriamente vai ter dor.
Agora, quem tem dor crônica, quase que sempre tem depressão. É isso que eu ia dizer, doutor, até mesmo pela dificuldade, muitas vezes, do diagnóstico, né? Você fica tanto tempo lutando contra aquela dor, buscando uma alternativa aqui, outra acolá, e passa por um tratamento, passa por outro. Enquanto você não consegue definir esse diagnóstico para poder tratar adequadamente, é um período e um processo que pode desencadear uma depressão. Exato. E eu sempre falo que a gente não, dor é complicado. Complicado. Não, ninguém com dor. Você com dor, você fica mal-humorado. Você com dor, você ter sua limitação nas suas atividades, te traz um comprometimento da sua vida social. Então, é realmente complicado. E é complicado porque quem vai tratar de dor crônica, Marcos, ele tem que ter uma paciência muito grande, porque isso eu ouço no consultório, modéstia à parte, assim, eu gosto muito desse tema e eu me julgo preparado, assim, paciencioso para isso, porque o paciente, ele não vai, ele tem uma dor, 2 anos de dor. Então ele chega no seu consultório, ele acha que com 15 dias ou com 10 dias você vai tratar, ou com uma semana ele vai ficar sem dor. Então você também tem que ter esse critério e explicar para ele que a dor vai demorar para abordar a dor. Você tem que quantificar, a gente tem algumas escalas, né? Você pergunta, como está a sua dor hoje? Uma das escalas que mais a gente usa é a escala visual analógica, que a gente chama, que é fácil, de 0 a 10, 0 sem dor, 10 com uma dor muito forte. Aí vai falar, não, eu estou com uma dor 9. Então nós vamos partir do princípio que você tem essa dor 9 e nós vamos ver quanto que vai diminuindo essa dor e você vai me marcando e vai me graduando isso. Por quê? Porque não é do dia para a noite, demora e nós temos que estar preparados para você tratar, tentar a primeira dosagem e daqui a pouco o paciente fala, doutor, não melhorou nada. Ele chega lá com um mês, não melhorou nada. Então, às vezes você não está habituado, você fala, então você me desculpa, eu não tenho como tratar a sua dor. Não, você tem que estar ao lado dele e falar, não, então nós vamos modificar, nós vamos adequar, nós vamos modificar o terapêutico, porque nós vamos buscar que você tenha essa melhora da dor. Então, dos dois lados, tem que ter, assim, uma... Você tem que estar disposto. E uma cumplicidade, porque é uma cumplicidade. Porque eu propor em te tratar de uma dor crônica e você propor em melhorar. Porque realmente, às vezes, é demorado. Então, essa questão do diagnóstico de dor crônica é algo assim que a gente precisa estar muito atento. E que bom, né, doutor? Que você até tem esse gosto, essa vocação para isso. E até por conta, talvez, de você já ter se deparado com um cenário assim, cheio de gente com essa condição, né? Sim. É muito frequente isso. Muito frequente. E o sofrimento que isso gera... Exato. E tem um termo que esse doutor que eu te falei, que eu tive a oportunidade de conviver um tempo com ele, que é um doutor Stahl, que é um que tem um livro de farmacologia fantástico para dor. Eu usava um termo, e por isso que eu tornei um fã desse Dr. Stahl, porque eu usava um termo na época, desde a época lá dos primórdios da minha residência, que eu chegava para os pacientes e falava, bom, você me falou da sua dor física, agora me fale da sua dor da alma. Porque realmente a dor é um sentimento desagradável, completamente diferente do prazer. E eu sempre cito isso, porque, por exemplo, a perda do meu pai traz uma dor para mim, eu preferia ter quebrado uma perna, porque eu sei que a perna vai consolidar. E a dor de uma perda, às vezes, você não supera, você fica e você... Então, a dor da alma, às vezes, machuca também e persiste na dor. Então, por isso que a gente chama de multifatorial. Não é só você ter tido um trauma e esse trauma desencadeou a dor, essa dor se postergou. Aquilo desencadeou diversas outras coisas, né? Eu tenho pacientes, por exemplo, que sofreram um acidente de automóvel, onde ele perdeu a filha, ele estava dirigindo, e ele teve uma fratura de coluna. E ele persistiu com uma dor durante muito tempo. E você via, olha, a sua fratura está consolidada, era uma fratura até pequena, e esse paciente com uma dor persistente. Então, quer dizer, a dor da alma era muito grande. Então, porque deve ser uma coisa difícil, né? Eu não gostaria nem surgiu esse assunto de tocar, porque se ele estiver assistindo, isso vai tocá-lo de novo, porque remexe na ferida. Isso acaba, não é que só o comportamento emocional causa dor, é que aquela dor que ele teve trazia uma lembrança dolorosa e isso mantém. Então você tem que abordar isso de uma maneira
multifatorial. A ótica, né, para que você, a maneira que você olha para o paciente, olha para a sua dor, sem dúvida alguma, faz toda a diferença. Doutor Emílio Murad, o nosso entrevistado aqui do programa Conexão de hoje, a gente está batendo um papo aqui falando sobre dor crônica. A gente vai daqui a pouco também falar sobre os smartphones, né? Esse tem, sem dúvida alguma, talvez seja o mal aí da próxima década, né? Mas já está afetando agora e isso pode piorar. A gente vai falar daqui a pouquinho aqui no programa Conexão. Mas antes de ir para o intervalo, eu vou bater um papo com o Dr. Marcelo Rodrigues da Oral Sim Implantes Dentários, nosso parceiro. Doutor, tudo bem? Tudo bem, Marcos. Boa noite. Doutor, uma dúvida, né? As pessoas que têm diabetes podem receber um implante dentário? Olha, Marcos, com certeza sim. Uma pergunta muito inteligente, muito interessante, porque nós sabemos que os pacientes com diabetes, eles temem muito não poder realizar o tratamento e não poder nunca se livrar de uma dentadura, seja superior, seja inferior, que é muito desconfortável. Então, você que se encontra nessa situação, estando lá conosco, nós faremos uma avaliação extremamente criteriosa, através da confirmação dos exames bioquímicos, que faz parte do nosso cotidiano, da nossa metodologia de trabalho. Se observarmos que a sua glicemia ainda se mantém alterada, nós solicitaremos a avaliação do seu médico, que acompanha você, e nós vamos poder realizar o seu tratamento com implantes dentários assim que esses resultados estiverem próximos do adequado. E nós conseguimos melhorar muito isso. Vários procedimentos odontológicos, como a limpeza, ajuda a fazer com que os níveis de glicemia reduzam. Então, você que tem aí uma dificuldade de glicemia, se você se encontra com um dente móvel que balança ou um dente que precisa tratar canal, cuidado, porque é muito difícil você manter um nível adequado de glicose no sangue com infecção. Ela deve desaparecer. Isso vale então para outras doenças também, doutor? Com certeza, Marcos. Pacientes com hipertensão, pacientes com osteoporose serão extremamente avaliados de uma forma muito rigorosa e através dos parceiros médicos nós vamos conseguir trazer para esse paciente a condição de realizar tratamento com implantes dentários e voltar a ter os seus dentes fixos com tranquilidade. Isso é excelente, excelente notícia. Doutor, quero te agradecer e lembrar você aí de casa, 996002707 é o WhatsApp da Oral Sim. Você pode eliminar suas dúvidas, mandar a sua dúvida e você vai entrar em contato com o pessoal que vai responder. O doutor Marcelo responde para você. Doutor, muito obrigado. Eu que agradeço e será um prazer responder a todos. Uma ótima noite. 996002707. A gente vai para o intervalo.